Olá, meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com você? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão. E a gente quer trazer aí 3 novidades envolvendo o Vasco da Gama. A primeira delas tem a ver com o nosso programa de sócio-torcedor, entregamos a meta. Temos também novidades em relação ao jogo Vasco e Macaé, como também vamos falar sobre uma entrevista concedida aí pelo Alexandre Campelo à Rádio Globo. Bacana? Antes da gente rodar a vinheta, eu queria que você deixasse aí seu like, se inscrevesse no canal, pudesse ativar o sininho de notificações para que o YouTube te informe sobre os nossos conteúdos, como também pudesse aí pedir o teu apoio para que tu compartilhe o nosso conteúdo com mais amigos vascaínos, para que a gente possa chegar a mais apaixonados assim como você. Bacana? Te encontro depois da vinheta. A nossa torcida mais uma vez deu show, entregou a meta aí de mais de 90 mil renovações no programa de sócio torcedor e vai conseguir colocar dentro do clube pouco mais de 19 milhões, isso pelos próximos 6 meses, o que dá uma média aí de 3 a 3 milhões e 200 por mês no Vasco da Gama. Isso pode ajudar financeiramente o clube a pagar salários, como também pagar algumas despesas operacionais e também pagar algumas despesas aí com fornecedores, né? Então, mais uma vez, a torcida é o nosso patrocínio master. A gente já tem evidências no ano passado de circunstâncias semelhantes. Nós passamos por um momento importante, a torcida conseguiu colocar cerca de 20 milhões, nesses próximos 6 meses vai colocar mais 19, né? Então a gente está falando aí de quase 40 milhões em um ano. É extremamente importante. Para se ter uma ideia, o nosso patrocinador master assinou um contrato com o clube onde em 5 anos pode-se chegar a um montante de 64 milhões e nós aí com a nossa torcida em um ano a gente já vai batendo aí a casa de quase 40 milhões. Então o verdadeiro patrocinador é você. Se você não renovou, renove. Se você não se associou, se associe e ajude seu clube e ajude o nosso Vascão a crescer. Bacana? Outra informação importante é que a FERJ, enfim, resolveu marcar a nova data aí, né? De tantos marca, desmarca, a FERJ resolveu marcar a data do jogo contra o Macaé para esse próximo domingo, dia 28. A tabela foi divulgada pela FERJ. O jogo será transmitido pela TV Globo. Então, você aí se programe, porque se não desmarcarem, né? Será que agora vai? Se não desmarcarem, o jogo deve ser no domingo às 16 horas com TV aberta. Bacana? Para falar sobre essa questão do jogo, o Campelo também esteve aí na Rádio Globo falando sobre esse tema e alguns outros, e foi questionado sobre a posição do Vasco em relação ao campeonato, ao retorno do futebol e ao campeonato, e também sobre a lista de sócios, também sobre a questão da visita ao presidente Jair Bolsonaro. E em relação à questão do retorno do futebol, o Campelo afirmou que algumas medidas foram tomadas, o posicionamento do clube foi baseado em reuniões com federação, com autoridades, que também se juntou com cerca de 30 médicos para avaliar melhor a questão do retorno do futebol, e foi favorável após a aprovação de um protocolo. Esse protocolo, se fosse seguido por todos os clubes desde o início, o campeonato teria sido retomado sem problema algum. O Campelo informou que alguns clubes decidiram não adotar o protocolo ali naquela ocasião combinada e acabou que o campeonato não retomou como deveria, né? Em relação à questão envolvendo o Vasco da Gama sobre a posição em relação à partida, o Campelo afirmou que todos os cuidados com os atletas foram tomados, todos os testes foram realizados, São Januário está pronto para receber o jogo e que aguardava apenas uma definição aí da emissora, como também da federação e das autoridades para que fosse definido um calendário. A posição do Campelo inicialmente era que os jogos do Vasco pudessem ser retomados a partir do dia 28, mas naquela ocasião algumas datas foram antecipadas e alguns clubes chegaram a não concordar, como é o caso aí de Botafogo e Fluminense, que a gente já sabe a posição destes clubes, né? Em relação à lista de sócios, o Campelo foi questionado, né? Ele foi questionado sobre a ausência na última reunião da Junta Deliberativa, e
sobre a questão da cobrança dessa lista na Justiça. O Campelo informou que realmente não teve como participar da reunião da Junta Deliberativa da última reunião marcada, porque estaria envolvido aí na definição do jogo, né? Uma reunião foi marcada pela FERJ e teve que comparecer, acabou passando aí, enviando um e-mail aos poderes do clube, né, aos presidentes dos poderes do clube, informando que estaria ausente por estar participando de uma decisão importante, que era a reunião da FERJ. E aí, nesse e-mail, ele informava que não poderia participar da reunião da Junta Deliberativa, não entendeu o posicionamento dos poderes, mas os poderes acabaram acionando, aí, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal acabaram acionando a Justiça para poder ter acesso às informações que o Campelo não havia entregue. O Campelo informou que não entregou a lista de sócios aos poderes com informações completas, porque os próprios sócios pediam, né, vários dos sócios pediam que as informações não fossem repassadas, e ele acabou passando informações aí incompletas, mas que agora, em decorrência de uma determinação via Justiça, o Campelo amanhã vai entregar as informações completas, né? Ele havia dito que mandou até em pendrives para todos os representantes dos poderes com as informações para que fossem analisadas, mas que amanhã vai entregar todas as informações completas, assim como determinou a Justiça. Em relação à visita ao presidente Jair Bolsonaro, ele foi questionado se naquela ocasião a visita seria realmente para discutir a medida provisória, né, em relação ao direito de transmissão, em relação à liberação dos jogos. E, na verdade, ele informou que ali, naquela ocasião, ele estaria indo lá para discutir o retorno do calendário do futebol e também o protocolo de segurança a ser seguido nos jogos, que naquela ocasião a visita não era para discutir a medida provisória que foi assinada aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, pessoal, essas são as últimas informações acerca do Vasco da Gama. Se você concorda aí com o retorno do futebol, deixe seu comentário. Se você concorda com o Vasco entrar em campo ainda no mês de junho, dia 28, deixe aí sua opinião. Também deixe sua opinião sobre a importância do programa do sócio torcedor. Se você não é sócio, se associe, e se você já é sócio, renove. Esse é o nosso pedido aqui do canal, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até mais.